hoje, né, de volta, depois de muito tempo parado, né, tanto a nossa página quanto o meu canal do YouTube, né, para ver se eu retomo o projeto de fazer videoaulas de desenho, né. Então, o que que acontece? Agora eu tô com um programa novo, tá? Ele chama Clip Studio Pen, ele atende as minhas necessidades, ele tem bastante ferramenta, ele tem uma opção onde você consegue baixar brushes, materiais. Ele é um programa bem completinho, tá? Ele tem a mesma função do Paint.sai ou do Photoshop, apesar que o Photoshop é uma ferramenta bem completa, né? Esse daqui eu acho que estaria ali próximo e que dá pra gente usar bem bacana, tá? Então vamos lá. Aqui tá a nossa área de trabalho, né? Aqui, nossa folha linda, maravilhosa, tá? Aqui a gente tem algumas ferramentas. Aqui a gente tem o mesmo sistema de camada, tá? Aqui a gente tem algumas opçõezinhas que você pode girar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente consegue inverter a tela, tá vendo? Pra cima para baixo, esquerda, direita, né? E aqui, se tiver inverso, ou se você tiver rotacionado, ele volta ao normal, tá? Então vamos lá. Qual que é a minha ideia, tá, pessoal? Hoje eu estou mostrando aqui o programa que eu estou usando, né? Ele tem as mesmas funções de camada, né? Layers de vetor, sistema de estilo de camada, né? Multiply, color burn, etc. A minha ideia está voltando realmente com um projeto, tá? Então, começando do zero, e apesar daqui ser um desenho digital, as dicas que eu vou estar dando, você pode estar utilizando o próprio papel, tá? Então aqui, ó, existe a questão de aquecer a mão, que antes eu achava que era uma coisa bem idiota de se fazer, porém é uma coisa que ajuda muito. Por quê? O que acontece? Quando você vai desenhar e você pega para desenhar direto, tá? Do, do papel, tipo, ou do desenho que você pega para fazer direto, o que acontece? A sua mão, querendo ou não, ela tá travada, ela tá meio dura, porque você não estava fazendo algum tipo de movimento, alguma coisa assim. Então, você adiantar isso, tipo, dar uma aquecida na mão, é importante. Um aquecimento de mão básico é você treinar algumas formas geométricas, umas bolinhas assim, umas bolinhas, não, umas elipses, né? Fazer umas bolinhas, fazer umas ondinhas, linhas diagonais, retas, tá? Horizontais, tá? O famoso treino das molinhas ou da letrinha E, é muito útil, tá? Então, fazer alguns treinos aí, beleza. Aqueceu a mão? Você vai lá. Você pode só desabilitar a camada aqui, que é bem mais simples, né? Criar uma nova camada. Isso você pode fazer pelo Photoshop, pelo Paint.sai, né? Pode acontecer algumas diferenças de brushes e funções. Mas, de restante, ele é um programinha bem completo, tá? E assim como o Photoshop e afins. A primeira aula que a gente vai ter hoje é a ideia que a gente precisa ter. Aí você fala assim, como assim a ideia que você precisa ter? O que que acontece? Para você desenhar, você tem que começar do simples, do básico. Ou seja, você pega uma estrutura e simplifica ela o máximo que você conseguir. Com isso, vai te facilitar para você criar um esboço. Não tenho nada contra quem começa o desenho do zero, sério. Quero aqui, ao contrário, admiro demais, porque isso é uma coisa que eu não consigo fazer.
Tá? Vai pegar aqui, fazer todo aquele esboço, pá, tá? Todo zero. Vocês podem ver que não tá tão bom, mas, né, e faz do zero aqui. Ou então nem precisa fazer o esboço, né? Só pega aqui, já faz aqui, mete aquele... Odeio quando isso acontece. Mete aquele rosto aqui, aquele olho pans. Opa! Aquele olho pá, pará. Cabelinho maroto. E consegue criar uma estrutura muito boa, que como eu já falei, eu não consigo fazer, sem um esboço. Quem consegue fazer isso, meus parabéns, admiro demais, como eu falei. Mas o que que acontece? Você criar um esboço, ele te ajuda a definir melhor o desenho. Ou seja, você ter proporções mais corretas, né? E definir melhor o desenho depois. Como eu falei, um sistema de camada, no caso de quem usa arte digital, ajuda muito, tá? E para quem usa o bom e velho papel, vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas nada preocupante se você aprender a ter a mão leve. O que que acontece? A mão leve nada mais é do que você exercer menos pressão. Então vamos lá. Na hora que você está com o lápis aqui, no digital funciona da mesma forma. Quanto mais forte você aperta, mais forte é o seu traço, certo? Mesma coisa no papel. Quanto mais você aperta, mais o seu traço vai ser forte. Então você tem que aprender a deixar a mão o mais leve possível. A diferença é que no digital, quanto mais forte você aperta, você tem uma linha fina que você vai aumentando, certo? E no papel não. No papel ele vai ser uma linha contínua, mas ele vai sair mais forte do que se você fizer com a mão mais leve, tá? Vamos lá. Entendemos isso? Acredito que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? E a gente vai vendo as dúvidas de cada um e tentando resolver. Como eu falei, certo? Esse programinha, ele tem uma função que no PenTool tem também, se não me engano, que é a estabilização do traço. Isso aqui ajuda bastante, tá? Por quê? Vocês viram como meu traço estava saindo torto, né, naquela hora. Agora, ó, ele sai bem mais retinho. Isso ajuda muito em questão de arte final, e até mesmo você estabilizar seu traço para criar o desenho, tá? Então, eu vou usar aqui, eu costumo usar entre 10 e 30, que depende do que eu vou estar fazendo, tá? Eu vou usar um pincel de lápis que temos aqui, ele ajuda bastante para você criar esboço, gosto muito, tá? Vou usar a questão aqui de aumentar e diminuir o pincel, que você usa, no caso, o acento e o colchete virado para a direita, para aumentar e diminuir, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, a gente cria a partir do esboço. E a gente simplifica o máximo que a gente conseguir o que a gente quer desenhar. Então, igual, se você quer desenhar o rosto, que a maioria das pessoas querem aprender, o que que você faz? Você começa ele com um círculo. Mas que coisa chata, isso eu já sei fazer. Muito bem, mas tem quem não saiba, então a gente vai fazer ele bonitinho. Existem dois métodos, tá? Você pode fazer um círculo, você pode fazer um oval, tá? Esse do círculo, você vai fazer o quê? Aqui a gente tem um círculo, você cria um círculo menor embaixo e traça uma reta. Não tá tão reta assim, tá meio diagonal, mas serve. Por quê? Isso daqui vai estipular o tamanho do seu rosto, tá? E essa linha que a gente tem aqui, essa daqui, tá?
Ela vai servir para quê? Para a gente marcar onde vai ficar o maxilar do personagem. Isso ajuda muito na questão de conseguir um rosto mais certinho, tá? Porque tem muita gente que faz o famoso rosto de alien. Não tenho nada contra, às vezes é do estilo da pessoa, mas para quem está aprendendo, como foi o meu caso, eu tive dois problemas, tá? De início eu fazia os desenhos muito quadrados, então o meu desenho ficava tipo assim. É. E depois eles ficavam muito redondos, tipo cabeça de alien, quero, isso aqui. Peraí, não exatamente assim, né? Eles ficavam tipo assim. Aqui tá muito certinho. Era isso aqui. Isso daqui foram dois problemas que eu tive, que eu enxergava como problema. Por quê? Isso daqui, apesar de parecer um rosto, na minha concepção, um rosto deformado. É o rosto de um alien. E isso daqui é um rosto geométrico. Vai do estilo da pessoa. Nada contra. Mas para mim era um problema. E eu vejo muitos desenhos em grupos que têm o mesmo problema de início, né? Algumas pessoas que estão começando agora têm esse mesmo tipo de problema. Tá? Vamos voltar aqui. Isso daqui ajuda para você conseguir ter um rosto que não seja o rostinho de alien, tá? No caso, você vai fazer o quê? Você fez aqui o círculo grande, certo? Fez o círculo pequeno e passou o traço. O seu maxilar, ele vai vir aqui, ó. Deixa eu trocar a cor. Vai ficar melhor pra gente entender aqui. Você vai vir aqui e vai traçar uma linha até aqui e uma linha até aqui. E aqui, de vez em você traçar uma linha reta para baixo, se você faz isso, ele vai acabar ficando um rosto quadrado, tá? Vamos mexer aqui, né? Vou criar uma outra camada para ficar mais fácil de explicar, porque depois eu consigo ocultar a camada de baixo. Então, como eu falei, ó, você vai vir aqui, passou um traço aqui, passou um traço aqui, certo? Você vai puxar aqui. Você vai puxar ele uma linha assim, ó, meio arredondada, tá vendo? Porque se você puxa a linha reta, você vai ter o problema do rosto quadrado. Muito quadrado. Se não for problema para você, mas a gente evita, né? Então, vou ocultar aqui a camada de baixo, tá vendo? Você tem uma coisa que se assemelha mais a um rosto, tá? Aí a gente vai fazer aqui, vamos lá, volta para a camada de baixo. Na camada de baixo, a gente criou aqui o esqueletinho, né? Você criou o esqueletinho. Você delimitou o rosto, certo? Agora a gente vai criar algumas linhas de elemento. Linhas de elementos são o quê? São as linhas básicas, tá? Que você utiliza para ver onde vai ficar olho, nariz, boca, tá? Isso ajuda. Muita, como eu falei, muita gente consegue fazer um esboço, um esboço não, um desenho do zero, tipo, sem ter esboço, sem nada, ele só vai lá, mete as linhas e acabou, tá feito. Admiro quem faz, mas eu, como falei, não consigo e eu tô ensinando da forma com que eu aprendi, tá? Você vai vir aqui, né? Você já tem aqui seu rostinho, você tem aqui o seu esboço embaixo. Vamos criar umas linhas guias aqui, tá? Você pega o círculo maior e divide mais ou menos no meio, tá? Aqui vai ser onde vai ficar os seus olhos. Aonde tá aquela linha do maxilar? Um pouquinho para cima você pode fazer uma outra linha. Vai ser onde fica o nariz. E a boca fica no meio, mais ou menos no meio da bolinha que você fez para a parte de baixo, que seria onde dá a base do queixo, tá? Aqui, se você quiser, você também pode fazer o quê? Tá vendo essas duas partes aqui, ó? Que a gente tem aqui? Você pode dividir ela ao meio também. Você consegue exatamente o ponto de onde ficariam os olhos do seu personagem, tá? Então,
Vamos diminuir um pouquinho a opacidade disso. Aqui do preto também. Agora a gente vai colocar alguns elementos, tá? O que acontece? Vamos fazer de forma bem simples, tá? No meu caso, como eu gosto muito do estilo mangá e é o que eu mais desenho, não sei desenhar realista, eu vou criar o olho a partir de uma curva com uma bolinha, tá? Esse é o meu olho. O nariz que eu desenho, ele é uma vírgula. E a boca que eu faço é um tracinho, tá? Vou usar esses elementos desta forma aqui que eu mostrei nesse desenho aqui. Vou trocar a cor aqui para uma cor mais escura. E vamos lá. O meu olho, como eu falei, eu fiz a marca aqui, né? Deixa eu aumentar das duas. Para conseguir enxergar melhor. Eu vou criar aqui a curvinha do meu olho. Aí vem, fiz errado, né? Porque como eu falei, né? Aqui vai ser onde começa o nosso olho, exatamente em cima da linha que a gente criou, tá? Beleza, fiz a curvinha. Vou fazer a bolinha. Meu nariz. E a minha boca, certo? Então, eu vou colocar a boca um pouco mais para cima. Eu acho que para o meu tipo de traço ele fica melhor. É como eu falei, é de cada um. A sobrancelha vai ficar um pouco acima, certo? Certo. Teoricamente, aqui a gente já tem um rostinho, certo? Aí vem a questão de colocar detalhes, tá? Então, agora aqui, feito tudo isso, a gente, no caso, toda essa parte, quem for fazer no papel, vai fazer aqui, bem fraquinho, tá? Por quê? Isso é um esboço, a gente vai definir ele depois. Ou seja, a partir de agora aqui, vou fazer um cabelinho. O cabelinho funciona como? Você vai colocar um pouco para cima da sua linha final da cabeça, você vai pôr um cabelinho. Então, como é que a gente vai fazer esse cabelinho? Um pouco para cima da linha final, tá? Fazer ele bem basiquinho. Você vai colocar um ponto da onde seu cabelo nasce. O que é esse ponto? Tá? Vou usar esse outro esboço aqui. Aonde você colocar esse ponto vai ser da onde vão sair todos os fios da cabeça do seu personagem, tá? Então, eu vou colocar ele meio aqui assim, tá? Um pouco mais para baixo. E aqui vai ser onde nasce os fios de cabelo do meu personagem. Se você tem o hábito de fazer gominhos pro cabelo, também a mesma coisa. Você vai criar aqui, tá? Da mesma direção. Entendeu? Então, vai como você faz. Eu vou criar aqui um cabelo, como eu falei, basiquinho. Só para o nosso personagem não ficar careca. Não ficar o personagem do One Punch Man. Orelhas. Elas costumam ficar entre a sobrancelha e o nariz, tá? Então,
Sobrancelha é uma coisa bem simples de se fazer até se você pensar. Desenha mais ou menos como se fosse um ponto de interrogação, meio torto. E cá temos orelhas, tá? Como eu falei, nossa personagem aqui vai ter cabelo bem simplesinho. E vamos agora definir, certo? A vantagem de quem faz no digital é que consegue simplesmente fazer várias camadas diferentes e diminuir a opacidade. Quem faz no papel tem que fazer todo esse esbocinho numa única folha, bem clarinho, para depois vir definir com um lápis um pouco mais forte. Pegar o preto, o nosso coisinho, e vamos começar. Aqui, o esboço ele é um monte de linha. A gente vai pegar só as linhas principais. No caso desse desenho, nossas linhas principais são aqui, tá? A do cabelo, certo? A orelha, a linhazinha do cabelo aqui, ó. Tá? Aí a gente vai definir olhos, e se vocês olharem, ele está bem simplesinho. É o mais simples dos olhos que dá para se fazer, gente. Se você quiser, você pode fazer um pouquinho diferente, nada impede. Tá? Mas esse é o olho mais simplesinho que dá para se fazer. Não, na verdade tem um mais simples ainda que é só o pontinho. A gente já pode dar alguma definição aqui para esse olho. Se você quiser, você pode colocar uns cílios, que é só você fazer um rabisquinho do lado. Se for menina, se for menino, você pode deixar sem, que simplifica bastante. Uma sobrancelha fininha. Se for menina, se for menina também, você pode deixar a sobrancelha mais grossa, não tem problema. O nosso nariz e a nossa boca. Aí você, mas não dá para entender direito o que está acontecendo. Aí a gente vem aqui e tira todas as outras guias. Mas tá meio esquisito, porque tá mesmo. O que a gente vai fazer aqui? No digital, consigo fazer isso com facilidade. Quem tá no lápis e na borracha vai ter que apagar e dar uma ajeitadinha, tá? Vamos ver aqui. Esse aqui, esse aqui. A ferramenta laço, aqui você consegue fazer uma seleção, dar um Ctrl T. E dar uma redimensionada. Alguma coisa desse lado aqui.
aqui, se você quiser, igual eu fiz aqui o desenho do olho, eu achei que ele tá muito pequeno. Então, o que eu posso fazer? Faço uma seleção, seguro o Alt e puxo. Ele vai redimensionar esses olhos para mim. Eu posso dar um Ctrl X, Ctrl X. Vamos selecionar de novo. Eu vou dar um Ctrl X e um Ctrl V. Por quê? Ele trocou de camada. Eu consigo mexer somente nos olhos sem interferir no restante do meu desenho. Eu posso vir aqui agora, dar um Ctrl T, segurar o Alt e redimensionar esse olho, para ele ficar um pouco maior. Venho aqui novamente. Para tirar a seleção, você pode usar o Ctrl D de dado. Ele ajuda você a tirar a seleção sem maiores problemas. Vou reposicionar esses olhos, aonde para mim fica mais agradável de ver. Ctrl T. Ctrl D para tirar a dimensão. Se vocês observarem, você tem um rosto bem harmônico seguindo um esboço, tá? Óbvio, eu tive que fazer algumas trocas, algumas modificações, porque eu fiz um olho muito pequeno. Então, você consegue trabalhar bem se você usar um esboço, tá? Eu vou deixar essa aula por aqui hoje, tá? Até porque ela é uma aula teste, eu tô testando o programa, não um programa de desenho, eu tô testando o programa de gravação. Eu tô fazendo essa videoaula sem script nenhum, de cabeça, de momento, tá? É só um teste. Se vocês gostarem, comenta e curte a publicação, tá? Para mim saber que vocês gostaram, para eu ver se eu vou continuar com esse projeto ou não, tá? Eu atualmente agora estou com um tempo vago, mas caso não dê certo essa questão das videoaulas, de estar fazendo isso, eu vou estar utilizando esse tempo de alguma outra forma, tá? Então, não esquece de curtir se você gostou. Se você não gostou, comenta o porquê que você não gostou, o que você quer que melhore. E a gente trabalha em cima disso, tá bom? Eu espero que essa aulinha pequena, essa aulinha curta, ela ajude quem precisa aí para conseguir estar trabalhando. Eu, no caso, para eu desenhar, eu desenhei muito tempo com mouse, tá? Um programa que me ajudou muito a desenhar com o mouse foi o PaintToolSai. Ele tem algumas opções para você utilizar, que você engrossa, afina o traço. Ele tem umas ferramentas bem bacanas, tá? Hoje em dia eu tenho uma mesinha da Wacom, a Onbai Wacom, que é uma mesinha bem simplesinha, aquela que tem um fundinho verde, tá? Vou ver se eu acho uma foto e coloco ela aqui no vídeo. E ela me ajuda bastante, ela atende as minhas necessidades. A ideia é talvez mais pra frente eu ver uma mesinha melhor. Mas por hora essa mesinha ela me atende o que eu preciso. Ela é boa, tá? Ela tem um bom nível de pressão. Dá pro gasto, tá? Como eu falei, esse programa que eu tenho, o Clip Studio Paint, ele é um programa pago, ele tem a versão trial dele. Ele é bem interessante, como eu falei, porque ele tem um fórum, vamos colocar dessa forma, né? Um fórum, uma parte do site dele em que você baixa ferramentas para você poder utilizar, né, que te atendam melhor.
Ele tem até opções de fazer coisas 3D aqui, né? Ó, tá vendo? Dá pra você colocar fundos, objetos, você trabalhar com 3D e animação, apesar de eu não ter essa função ativa aqui no meu programa. Ou se tiver, eu não sei exatamente aonde mexer para ajeitar. Como eu falei, faz um tempo que eu tenho esse programa, mas eu não mexo tanto nele. Aí ele tem aqui, ó, alguns padrões, tá? Umas opções aqui de fundo, de textura. Ele tem uma parte em que você consegue utilizar algumas fontes para quadrinhos, tá vendo? Uns baúzinhos, algumas coisas assim. Esse probleminha ele é bem interessante, tá? Aqui mesmo nele, ó, você consegue divisões para quadrinhos, balões, alguns efeitinhos, tá? Então você consegue algumas coisinhas aqui. Ele tem uma seção de imagenzinhas também que dá para você utilizar. Como eu falei, ele tem bastante opções. Tá? Por enquanto é isso, pessoal. Eu vou ver mais pra frente se eu faço... Mais pra frente não, pretendo ver se eu consigo pelo menos uma ou duas vezes na semana fazer uma videoaula e tá colocando na página e no canal do YouTube, tá? E eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Essa videoaula ela foi bem basiquinha, tá? Com alguns problemas porque eu estou sem lugar para apoiar minha mesinha e eu tô usando emprestado o notebook da minha irmã, porque meu PC foi pro Beleléu. Ele faleceu, tristemente. Então, tá tudo meio improvisado, mas eu vou ajeitar as coisas certinho para conseguir trabalhar melhor, tá bom? Poder trazer um conteúdo melhor para vocês. Outra coisa, tudo que vocês forem fazer, utilizem referência, tá? Porque ajuda muito você ter uma referência para você se basear em tamanho, em estrutura, em formato de olho, formato de boca. Para quem faz realismo, referência é tudo, porque você meio que faz uma cópia até você entender como toda aquela estrutura funciona para aplicar em um desenho só seu, feito do zero, tá? Pretendo trazer bastante conteúdo. Vai depender de vocês, se vocês gostarem da forma como eu estou fazendo. Como eu falei, esse conteúdo que eu fiz hoje, essa videoaula, ela não teve script nenhum, eu fiz ela de cabeça. Agora, de momento que eu estou testando o programa de gravação, eu falei, por que não testar e já gravar alguma coisa pro pessoal, tá? Eu realmente espero ter ajudado de alguma forma. Eu vou repetir essa videoaula no papel também, tá? Porque eu não acho justo ter só um conteúdo digital, sendo que não é todo mundo que tem acesso a uma mesinha, a um computador para conseguir estar mexendo, tá? Então eu vou trazer esse mesmo conteúdo no papel. Provavelmente eu vou refazer essa videoaula mais para frente, melhorzinha, com mais calma, quando eu tiver com uma estrutura montada melhor. Porque como eu falei, eu estou no notebook e com a mesinha sem apoio, tá? Mas é isso, pessoal. Agradeço a atenção de quem estiver vendo esse vídeo. Curte. Se quiser compartilhar, compartilha. É o que eu falei, tá sendo uma coisa bem basiquinha por hora. Mas a ideia é eu retomar o projeto das videoaulas que tinha aqui na página e no meu canal do YouTube, tá? Então, quem quiser mais, deixa o like. Pode postar ideias de conteúdo, tá? Os meus desenhos ainda são bem iniciantes. Eu conheço algumas coisas, mas não conheço tudo. E assim a gente se ajuda a melhorar. Por ter que pesquisar e ver coisas para passar para vocês, eu consigo estudar e melhorar o meu também, tá bom? Então é uma troca justa. Faço conteúdo para vocês e ao mesmo tempo aprendo, tá? O pouquinho que eu sei eu vou ensinar, vou explicar. Quem tiver dúvida ou ficou com dúvida, pode botar nos comentários aí que eu respondo, dou uma atenção para vocês, tá? E é isso. Então, boa noite, porque agora eu estou gravando quase 7, falta 3 para 7 da noite. Ou bom dia para quem tá vendo, tá? Tenha um ótimo dia, uma ótima noite e até mais.